Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast Empreende Verde. Meu nome é Fabiola Peste e o podcast Empreende Verde é transmitido toda terça-feira às 19h19 via live no perfil do Instagram Empreende Verde e depois fica disponível no Spotify. O foco deste podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Eu quero lembrar que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. Esse movimento ainda conta com 2 tipos de comunidades: a comunidade paga e a comunidade gratuita. Na comunidade gratuita, você acessa o grupo de Facebook, pode apresentar sua iniciativa e interagir de maneira livre com todas as pessoas que se encontram nessa comunidade. A comunidade paga é uma comunidade de apoio ao método Sustente-se, onde as pessoas têm um acompanhamento dos seus econegócios, aulas de apoio ao desenvolvimento de econegócios e que você pode sempre entrar em contato pra gente falar sobre ela. Meu sonho é que todos os donos de negócios sustentáveis sejam um case de sucesso. É isso que me faz levantar todos os dias da cama e vir aqui trabalhar para vocês e com vocês. E é isso que, de alguma forma, nos ajuda a construir o seu caminho para o mundo de Aloha. Para estar comigo no podcast de hoje, eu convidei o querido Max Antunes, dono da Mínimo Mercado Sustentável, um mercado-loja situado em Garopaba, que faz toda aquela pesquisa chata do que pode, o que não pode, para que você tenha certeza de que está diminuindo o seu impacto ambiental só por optar comprar lá ao invés de comprar em outros lugares. Esse mesmo cara antes tinha uma agência de publicidade em Porto Alegre e uma vida completamente diferente do que vive hoje. Transição exige esforço, convicção, constância, persistência, militância, crises, noite sem dormir, mas uma vida repleta de realizações para aqueles que conseguem estabelecer uma eco-iniciativa que te provê financeiramente para uma vida confortável financeiramente e muito mais conectada com seus valores pessoais. É isso que faz uma pessoa migrar do seu emprego e iniciar um negócio sustentável. Max, vou te chamar para entrar comigo. O vídeo! Bem-vindo, Max! No final do podcast, Max, eu costumo fazer uma audiodescrição para pessoas, né, que precisam desse recurso. Então, se tu se sentir confortável, aí você também faz a tua audiodescrição no finalzinho, pode ser? Claro, pode ser, sim. Você tá na loja? Sim, tô na loja. Isso aí, bem-vindo, Max. Tudo bem. Então eu quero hoje inaugurar um quadro contigo, eu não sei se você sabe que isso é a inauguração de um quadro, mas esse seu econegócio em 1 minuto, eu também estudo muito, né, me esforço para tornar esse conteúdo aqui cada vez mais relevante e mais potencializador para as pessoas. Então, foi assim que eu criei o quadro Seu Negócio em 1 Minuto. E eu quero essa parte aqui, eu já vou te dar o spoiler. É uma parte que eu quero tentar editar em vários episódios. E daí vai ter um cronômetro rodando lá de 60 segundos, né? Porque vai ser Seu Negócio em 1 minuto. Então, topa entrar comigo nesse quadro já nesse comecinho do podcast? Vou assim ao vivo, Fabi. Me manda aí o que eu tenho que fazer e dizer. Eu mandei, tá nas perguntas que eu te mandei. Ah, entendi. Tudo bem. Aí tem lá Seu Negócio em 1 minuto, né? E daí tem as perguntinhas ali já, não, preparadinho, assim, se tu não fez, a gente tenta. E se não der, tudo bem, mas eu, né, vamos. Não, eu não fiz tema de casa, não, Fabi, não tive tempo. Como empreendedor não tem tempo dessas coisas. É verdade, não, tudo bem, tá tudo bem. Mas é uma maneira de tu apresentar teu negócio. As perguntas é tipo, quando você começou esse negócio, qual é o nome do seu negócio, o que você pode tentar fazer para entrar comigo nessa jogada?
é responder rapidamente, lembrando que daí a gente vai tentar fazer esse quadrinho de 1 minuto. Então são perguntas que meio que mostram o teu negócio nas tuas palavras, entendeu? Vamos nessa. Então tá. Então a primeira pergunta é, valendo o tempo, quando começou esse negócio? O negócio começou a ser idealizado por volta de 2019, mas efetivamente o mercado abriu em agosto de 2022. Perfeito. Qual é o nome do seu econegócio? Mínimo Mercado Sustentável, que faz parte de uma marca mãe que é a Azal. Qual o seu negócio em uma frase? Em uma frase, acreditamos nas micro-revoluções. Maravilhoso. Qual o problema que o seu negócio está resolvendo? O meu negócio resolve o problema do consumo, dos impactos do consumo cotidiano, né, das pessoas, da sociedade. O que diferencia a sua solução no mercado das soluções que o cara encontra normalmente? É uma curadoria profunda e atenta, né, com alguns critérios diferenciados, assim, promovendo a economia local, comércio justo, mas principalmente a curadoria, né, para que a pessoa sinta-se segura de que aqui ela vai encontrar realmente produtos sustentáveis, éticos, amigáveis para o planeta, para os animais, para as pessoas. Qual o seu cliente-alvo? Meu cliente-alvo é todo mundo que está preocupado com a sustentabilidade, que está preocupado com o destino trágico que o planeta tem tomado aí, né? Como surgiu essa sua ideia? A minha ideia surgiu a partir de uma motivação de levar para as pessoas aquilo que eu vinha trazendo para a minha vida, né? Eu e a Nick, minha esposa, né? Para a nossa vida pessoal. Então foi isso que nos motivou, a dificuldade de encontrar também produtos aqui, né, para um consumo mais consciente. Então essa foi a motivação, poder levar para o mundo isso. Qual a missão / visão do seu econegócio? A missão / visão a gente acredita que a mudança de redirecionar o destino do planeta ela é sistêmica, mas que as atitudes individuais são potentes, são transformadoras, são essenciais. Então a gente acredita nas micro-revoluções, né, que cada um pode promover na sua vida, no seu entorno, na sua rede, na sua comunidade. Então qual o mercado? Opa, pode continuar. Vai, isso aí. Qual o tamanho do seu mercado? Pois então, isso ainda é uma interrogação, assim, há uma tendência de um crescimento, né, há pesquisas que indicam que o consumidor tá buscando marcas mais sustentáveis, produtos mais sustentáveis, mas ainda há uma grande interrogação, assim, né, do tamanho desse mercado de fato, assim, né. Onde você acha que se diferencia de outros econegócios? Puxa vida, eu acho que sempre buscando inovação e um desejo sincero de mudança, assim, né? Não é um negócio que está olhando para gerar receita, gerar lucro, e sim para promover transformações. Então tem uma ambição muito sincera, assim, de promover impacto positivo, né? Qual a sua pior história nesse econegócio até agora? Pior história? Não sei se história, mas basicamente há uma certa decepção, assim, de achar que haveria um engajamento maior por parte de alguns nichos, assim, talvez, assim, de perfil, assim, de público, de consumidor, e aí perceber que não é bem assim. Nossa, isso dá um pano para manga, vamos voltar nesse ponto depois, ainda bem que essa parte vai ser editada, porque eu vejo que quando a gente desperta para sustentabilidade, isso é uma das coisas que acontece muito recorrentemente, né?
A gente acredita que as pessoas estão tão conectadas com a gente, depois tem essa decepção, tem essa preocupação de pensar, nossa, mas como que as pessoas não percebem a vantagem disso? Por que eu tenho que me gastar tanto comunicando isso? Então, esse é um tema que tenho bastante batido, né? E que agora te escutando, é a primeira vez que eu consigo perceber a verbalização dessa percepção, dessa decepção, enquanto usou a palavra, assim, que materializou uma coisa que não estava tão tangibilizado na minha cabeça, que eu vejo que acontece em muitos negócios, né? Então, acho que isso também é pensar de maneira prática e encontrar caminhos de mostrar essa relevância, mostrar que pode ser uma economia, por exemplo, quando você usa ecofraldas, então, encontrar outras vantagens do negócio sustentável está sendo parte de um processo de comunicação que, às vezes, eu até digo, perde a vaidade de falar que é sustentável para vender mais, porque isso vai te fazer efetivamente colocar mais sustentabilidade no mundo, e isso dói em mim. Imagina na pessoa que está vivendo, né? Porque a gente é apaixonado pelos nossos econegócios, a gente tem esse compromisso de buscar um fornecedor. Hoje eu entrevistei uma menina que está fazendo tênis com fibra de bananeira, ela fez toda a rede, ela está ali em Santa Catarina, inclusive, e ela contando que ela está na região de mais, o principal produtor de banana, matéria-prima, e ela daí encontrou o menino para tecer, a menina que seca as bananeiras, e eu pensando, meu Deus, que gente heróica, sabe? Então, agora trabalhar nesse conceito de entender, eu preciso ser uma atividade que pensa comercialmente. O meu engajamento é meu compromisso ético, mas a maneira como eu vendo, talvez não necessariamente vai estar comunicando isso, vai estar comunicando outras coisas, né? O aspecto da saúde é um dos que normalmente é recorrente na compra de produtos sustentáveis, são dados chocantes que a gente for pensar de contaminação do ser humano dentro de casa, com produto de limpeza, com sabão, com tudo, né? Desde o shampoo da pessoa que tem uma química, enfim. Então, é encontrar esses argumentos, encontrar um arco narrativo que se reforce para um público-alvo que compreenda aquilo e daí sim conseguir vender recorrentemente, né? Então, para mim é doloroso trazer um pouco dessa mensagem, mas é muito legal poder trazer essa discussão à tona através do olhar de vocês que têm essa percepção tão clara, para que a gente traga isso para uma pauta de discussão, de amadurecimento do mercado e de encontrar uma veia que efetivamente te faça vender muito, porque o seu compromisso ético já te colocou em sustentabilidade. Então, vou continuar a nossa entrevistinha aqui, porque essa parte vai ser editada, vou tentar deixar em 1 minuto, mas eu não pude deixar de fazer esse recorte para a gente pontuar isso tão fortemente, né? Foi uma ótima resposta para esse universo que eu estou criando aqui. Então, eu te perguntei antes qual era a tua pior história nesse negócio até agora. E qual a sua melhor história nesse negócio até agora? Pois é, a melhor história é, por um outro lado, se surpreender com pessoas, com clientes, né? Com pessoas que se tornaram clientes e que estão se engajando numa transição, né? E justamente eu acho que é promover o impacto positivo, porque uma das coisas, eu acho, da jornada mesmo, né, da própria comunicação, é que às vezes tu até não conquista um consumidor direto, inclusive porque às vezes, como nós somos ainda um mercado presencial e não online, né, ainda, então a gente tem seguidores, sei lá, que estão em Porto Alegre que ainda não vieram até a nossa loja, ainda não compraram por aqui, mas que estão sendo impactados e talvez mudando algumas práticas, alguns hábitos de consumo, né, cotidiano. Então, eu acho que a história positiva vem nesse caminho, assim, nesse sentido, assim, de que a gente está disseminando uma ideia, a gente, enfim, está semeando, né, por aí. Eu acho que essa é a história positiva, assim, tanto de pessoas que nos surpreenderam e passaram a consumir e se tornaram nossos clientes, de uma forma que a gente não imaginava, assim como também a mensagem que está sendo disseminada, né, pelos canais digitais e que atinge muitas pessoas em vários outros lugares, né.
isso que tu colocaste é outra coisa que eu não vou poder deixar de pontuar, porque eu percebo, Fabiola, daqui sentada da cadeira onde eu estou observando o mercado de negócios sustentáveis, que quanto mais negócios sustentáveis a gente tem, diferente de um modelo de negócio tradicional, onde quanto mais pessoas parecidas com você tem uma grande concorrência. Ao mesmo tempo que você tem uma concorrência, existe essa disseminação de um estilo de vida sustentável. E como ainda é uma minoria de negócios sustentáveis, isso que você falou realmente se aplica. Eu percebo que quanto mais negócios sustentáveis tem, maior é a cultura de sustentabilidade que se instaura na sociedade. Eu me lembro que quando há 10, 15 anos atrás começou a ter uma onda de brechós, aquilo, ao invés de tornar esta cena mais fraca, foi o efeito inverso. Quanto mais concorrentes apareciam, mais se reforçava essa cultura de comprar em brechó. Da mesma maneira, antes aqui em Porto Alegre tinha uma loja conceito como a tua, né, de produtos, dessa curadoria de produtos que vendem sustentabilidade. Hoje tem várias, e isso não diminuiu a venda de uma para outra. Ao contrário, tem reforçado uma cultura de busca, de procura de clientes recorrentes. Então, é uma cooperação competitiva. E eu vejo, por exemplo, que nem eu já tive no podcast anterior, que eu falo com a Itiana Passetti, elas, por exemplo, aqui, elas que criaram a cadeia de ir em cooperativa e encontrar catadoras que recolhiam o forro de guarda-chuva para que elas usassem na produção delas. Aí depois veio a Colibri, depois veio inúmeras marcas em Porto Alegre que se beneficiaram dessa cadeia. Hoje, se alguém decide fazer uma marca que usa forro de guarda-chuva, ela tem onde comprar forro de guarda-chuva em volume suficiente para manter uma marca aberta. Mas essa foi uma cadeira totalmente desenhada por essas meninas e que existe até hoje. Então, existe também um reforço, porque se elas fossem sozinhas como marcas, talvez os catadores iam dizer, eu não vou parar minha vida para tirar esse forro de guarda-chuva. Agora, quando elas também trazem essa cultura, e isso vira um mercado e abre uma outra possibilidade, existe uma cooperação que viabiliza uma logística reversa num caso como esse, né? Que cria, que nem a menina ali da fibra de banana falando, ela disse, se eu conseguir crescer, eu posso treinar um outro tecelão para fazer as fibras de banana. Hoje ela está conseguindo fazer quantidade de tecido lá de fibra de banana para fazer 5 tênis por dia. Então, olha onde vai essa cadeia. Então, é um mercado que, às vezes, quando você tem mais pessoas que fazem a mesma coisa que fazer, facilita a sua vida, ao invés de isso ser um problema industrial, como é o mercado tradicional. Eu não posso deixar também de pontuar essa resposta, porque está sendo uma oportunidade de mostrar coisas que estão muito nos bastidores, né, da percepção de mercado, que vem acontecendo e que vem se fortalecendo agora no movimento Empreende Verde. Então agora eu vou voltar para a nossa entrevista, né? Posso Fabi? Claro, com certeza. Eu concordo contigo demais, assim, e tem 2 coisas que eu penso, né, com relação a isso. Primeiro que se nós tivéssemos um mercado como a mínimo em cada esquina, né, existem aqui, por exemplo, aqui na nossa região, somos praticamente nós, nesse modelo, assim, que oferece produtos de uso cotidiano de uma maneira mais geral, somos nós e tem a Almiterra, que é um mercado incrível ali na Ibiraquera, né, um mercado aí parceiro até. E aí tem os mercados de produtos naturais, que isso já é um mercado mais antigo, mas que foca muito no alimento, tem os mercados de orgânicos e que eventualmente tem ali no seu catálogo alguma coisa até de outros tipos de produtos que a gente oferece aqui. A gente meio que está num caminho até inverso. A gente está agora se reposicionando para também acrescentar a parte de alimentação ao nosso catálogo, né? Mas o que eu digo é, quanto mais mercados como o nosso estiverem pela cidade, pelo, sei lá, um em cada bairro, né, mais a gente vai estar também despertando as pessoas, olha,
tem alguma coisa acontecendo aí, entendeu? Né? Então, a gente se reforça enquanto posicionamento, né, de uma linha assim, de negócio que oferece esse tipo de produto. Então eu acho que isso seria muito bom. Se eu tivesse dinheiro, capital financeiro, eu até abriria uma outra mínimo, mas inclusive com outro nome, né, para que as pessoas até enxergassem como talvez concorrentes, assim, mas que demonstrasse justamente que existe um segmento crescendo e que isso tem um porquê, né? Então acho que isso instigaria o consumidor. E no aspecto da cadeia mesmo de fornecedores também. Então, eu já deixei de vender produtos porque o produtor perdeu o fôlego, porque eu era praticamente o único mercado que comprava dele, entendeu? Então, se tivessem mais mercados como o nosso comprando desse fornecedor, eu não deixaria de ter esse produto na nossa gôndola, que era um produto incrível, agroecológico, orgânico, com toda uma causa incrível assim por trás, sabe? Mas que não conseguiu ter fôlego, não conseguiu ter continuidade por falta de mais compradores como a gente, entendeu? Então, é isso, né? Se tivessem mais mínimos, esse negócio não teria deixado de existir, era um negócio incrível para o mundo, entendeu? 3 coisas que eu quero colocar aí. Primeiro, parabéns pela estratégia em pensar 2 marcas diferentes, porque daí você atinge públicos diferentes que podem chegar no mesmo resultado. Isso é um papo extremamente sofisticado de estratégia de marketing. Parabéns por pensar dessa maneira. Vamos implementar a seu tempo. Segunda coisa, tomara que o movimento Empreende Verde, num futuro próximo, possa resgatar, por exemplo, isso que você falou de perder um fornecedor por falta de mercados mínimos, quero poder ser um mecanismo onde você vai dizer, tenho esse produto aqui que o cara vai morrer porque não tem onde vender. Tem outras pessoas na tua rede que possam comprar isso e eu poder ser esse elo de comunicação. Eu tenho visto que essa ponte tem se feito necessária, vejo as pessoas assim se esgoelando para chegar em mesmos resultados, então é muito legal poder participar das histórias de vocês e fazer essas conexões, isso tem sido uma coisa assim, muito, muito, muito legal. E aí a terceira coisa que eu queria pontuar é esse alinhavo que você falou de negócios, porque por mais que os mercados mais antigos que tenham ali sejam mais baseados numa alimentação mais saudável ou não, é um lifestyle. E eu me lembro no podcast anterior que eu tinha com a Kátia Suman, a gente fez uma entrevista com as senhoras que iniciaram a feira que existe aqui no Bonfim, que hoje é a maior da América Latina de produtos orgânicos, que é a Feira da FAI, que acontece todos os domingos no Bonfim, e que é um sucesso, que eu posso até filmar essa semana para quem está nessa audiência e não conhece, mas que atrai milhares de pessoas todo sábado de manhã, entre 5:30 da manhã e meio-dia. E quando elas foram entrevistadas, elas disseram, Fabiola, quando a gente iniciou nas primeiras edições, o primeiro ano inteiro, as pessoas nos chamavam de louca por estar parada na Redenção tentando vender produtos agroecológicos, e essas mesmas pessoas, elas, quando elas vinham e compravam, a gente aplaudia, fazia uma festa para incentivar, porque não ia ninguém. Porque era tipo, quem são essas loucas querendo vender favo de mel, querendo vender produtos ayurvédicos. Que feira é essa, né? E hoje a gente tem o benefício, o privilégio aqui em Porto Alegre de ter acesso a produtos orgânicos, certificados, em larga escala, que proporciona uma qualidade alimentar para uma rede gigante de restaurantes, de pessoas, e isso se deu por conta dessa persistência, dessas senhoras. Sim, eu me lembro de ficar até emocionada no programa, porque era tipo, quando ela começou a contar das dificuldades, de as pessoas que passavam lá tiravam um sarro da cara delas, e elas foram firmes lá todo domingo e não pararam. Aí depois veio a Rama, fortaleceu, daí veio mais gente, daí viraram 20 expositores. Depois de 3 anos, elas tinham 20 expositores, com um esforço enorme. Então, e hoje esse sucesso, então, tem os desbravadores que passam por essa fase de desvendar, de descobrir, de abrir o mercado, de conscientizar,
Porque quando as pessoas têm esse despertar, que nem você falou, né? O cliente que vem, às vezes, nos surpreende porque ele é muito recorrente. Por que ele é recorrente? Porque ele teve um despertar a respeito de alguma coisa. E mudar um hábito é uma das coisas mais difíceis. Eu estou acompanhando um outro perfil de uma menina que eu nem conheço, eu conheci aqui na internet, que ela... Eu já percebia que era difícil mudar um hábito, e mesmo tendo uma escola de sustentabilidade, eu nunca tentei educar pessoas. Eu sempre trabalhei de maneira estratégica, dizendo, existe essa solução, não muda o teu hábito. Isso aqui é melhor porque é mais barato, isso aqui é melhor porque é mais bonito. Encontrando esse olhar comercial já desde antes, muito instintivamente, para poder realmente fortalecer esse mercado de uma maneira astuta. Porque eu percebia que eu não conseguia ter argumentos, por mais que fale, para que a pessoa mude um hábito, era muito difícil. E essa menina, no perfil dela, ela fala isso, que ela é uma pessoa que estuda comportamento, e os cursos dela são voltados para influenciar o comportamento de pessoas de maneira tão profunda que ela possa adquirir um hábito sustentável. Então, ela pega pelo viés que eu até evito, porque eu vejo quanto impossível, aspas, impossível, né? Mas quando você começa essa maneira que você pensou, né, de exatamente, quanto mais mercados sustentáveis, quanto mais alimentação orgânica, quanto mais iniciativas desse tipo, mais pessoas estão despertadas para isso, mais fomenta esse mercado, e conhecer os parceiros da tua cidade, assim, alinhavar de outras iniciativas que não fazem a mesma coisa. Quais são os restaurantes vegetarianos? Quais são os lugares que fazem gestão de resíduo? Quais são os lugares que têm um conceito parecido? Essa rede tem consumidores em comum, pode ter certeza. Então, quando existe essa conexão, nem você falou, um mercado parceiro, vocês têm figurinhas para trocar que vão com certeza talhar o ecoempreendedor. Então, uma das coisas que eu recomendo fortemente é que você reconheça essa rede na sua cidade, né? Às vezes vai ter um sapato ecológico, às vezes vai ter um restaurante que vende, são clientes, os clientes ali são em comum. Trocar figurinhas assim, uma coisa bem saudável, necessária e que tende a fortalecer o mercado como um todo, né? Podemos voltar? Por favor. A última que a gente tem, depois eu entro para umas perguntas mais normaisinhas. Mas qual é a coisa mais louca que já aconteceu para fazer este seu negócio sustentável? A coisa mais louca que já aconteceu, eu tenho duas coisas loucas. A primeira é a criação do negócio em si, porque foi um peitaço, assim, numa aventura, tirando através de um recurso que eu não tinha, ou seja, da minha outra atividade, jogando tudo para a operação, assim, né, para construir essa nova operação. Como já havia a ideia, mas a gente não tinha ainda o imóvel, quando surgiu uma sala aqui que a gente já namorava, assim, a gente já intencionava. Eu estava lá em Porto Alegre quando uma amiga me ligou e disse, olha, a sala aqui do lado que tu sempre fala, porque era do lado de um bistrô vegano de uma amiga, ela disse, a sala liberou. Eu disse, pega, fala com a proprietária e pega. E eu nem sabia, eu e a Nick nem sabíamos de que forma a gente faria, se a gente tinha dinheiro ou não. Eu só disse, pega que é nossa, entendeu? Então, esse peitaço, assim, acho que foi realmente a coisa mais louca. Mas mais do que isso, acho que a coisa mais louca foi que 2 ou 3 meses depois que nós já havíamos alugado a loja, mas ainda não a sala, né, o espaço, mas ainda não havia nem começado uma reforma, a gente descobriu que estávamos grávidos, a Nick estava grávida, e aí a chegada do nosso bebê, que chegou inclusive no dia 25 de dezembro, na noite de Natal. De Natal começou o trabalho de parto, e que é digamos, a época mais importante, né, para um negócio de uma cidade turística, praiana, enfim, que é o período ali, Natal, Ano Novo, janeiro, né, e aí quando nós precisaríamos estar totalmente focados para o negócio, o nosso bebê chegou e nos levou para uma outra direção, né, e aí foi muito louco. Acho que essa é uma grande loucura aí que aconteceu na nossa história logo no início. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava
recebendo um japonês das televisões Samsung e levando ele para o meio de um lixão. E como eu já tinha trabalhado com comércio exterior, eu vi ele ligando pro chefe dele dizendo, tem uma televisão aqui, porque a gente chegou no lixão e tinha uma TV na entrada, Samsung. E aquele japonês, ele ficou assim, tão apavorado que ele não acreditava que aquilo estava ali e que não tinha sido combinado e que não sei o quê, que ele disse, meu Deus, o negócio é caótico na gestão de resíduos aqui, a gente tem que se conectar e implementar. E eu me lembro dessa, assim, uma das cenas assim, mais marcantes que eu vivi na gestão de resíduos, assim, no campo mesmo, assim, levando para o meio de um lixão e vendo a reação de uma outra cultura comprometida, né? Então, só para compartilhar um pouquinho dos meus bastidores, que acho que a gente vai conhecendo o cenário. Marcos, muito obrigada por esse 1 minuto do seu econegócio. Depois vamos ver como fica a edição. Te mando para ver a aprovação. 10 minutos no 1 minuto. É que, na realidade, eu pego a pergunta e a resposta, e daí eu tiro os respiros, eu tiro os ans, e funciona, às vezes, bem direitinho, assim, porque a gente tem que raciocinar, né? Então, eu só agora... Aí eu tenho as coisas loucas que a gente faz. Eu vim do comércio exterior. Eu me sinto uma agência de comunicação. Eu edito vídeo, eu ponho legenda, eu penso em como transformar isso num super gancho, né? Pago mico às vezes sem fazer nada disso, no sentido de ainda tentar chamar a atenção. Hoje aproveitei o Halloween para vir de uma maneira diferente, para poder também instigar um pouco dessa estratégia. Então, é usar o teu instinto também no negócio, né? Agora me conta um pouquinho de ti. Tu tinha uma vida poluidora antes e não te importava com nada em sustentabilidade, ou você já nasceu assim? Bom, a consciência, assim, o despertar, né, ambiental para a sustentabilidade, do que eu me lembro, assim, começou na época de adolescente no colégio, assim, né? Mas eu vivia a vida de um cara na cidade grande, né? Gerando muitos impactos negativos, né, de variadas formas, mas sempre residiu em mim, assim, uma preocupação ambiental, sempre tive uma conexão, inclusive moro em Garopaba porque quando criança, né, passamos a frequentar a cidade para as nossas férias e a paixão veio justamente por essa conexão com a natureza, com o mar, né? Então tudo que meio que começou aqui também, assim, né, a gente já recolhia lixo da praia, a gente já se preocupava, né, com algumas coisas, mas ainda assim muito distante da consciência que a gente tem hoje. Até era uma outra época, assim, que hoje a gente olha para trás e, nossa, como era possível fazer isso, né? Mas eu sempre fui um cara engajado. Esses dias eu estava fazendo uma limpeza, esses dias não, mas alguns meses atrás eu estava fazendo uma limpeza lá na casa da minha mãe em Porto Alegre e achei uma agenda antiga do colégio e ela estava cheia de dizeres, e tinha até um adesivo, preserve a natureza e tal. Então, tinha a carteirinha do Greenpeace, né? Eu era afiliado ao Greenpeace e então tinha uma certa consciência. Comecei a separar os resíduos muito cedo e fui um ativista, assim, nos meus ambientes, no meu condomínio. Eu me lembro que uma vez eu escrevi cartazes, porque eu fiquei indignado que os meus vizinhos no prédio não separavam os resíduos, e eu fiz cartazes e colei no elevador, falando o quanto era importante separar os resíduos, que pessoas viviam disso, né? Isso foi tudo lá no início, porque eu lembro que o tema lixo, inclusive, começou num trabalho de colégio, quando eu fui visitar o lixão, aquele da Sertório, entendeu? Que eu fiquei impactado, assim, foi uma coisa absurda, né? Quando eu fui no lixão, e na verdade eu nem fui no lixão por causa do trabalho, eu fui no lixão com um tio meu que acho que tinha que descarregar alguma coisa, acho que ele levou resíduo de obra, uma coisa assim, e eu fui com ele. Quando a gente entrou no lixão, atrás da Sertório, ali, atrás do Pig ali, sabe?
meu Deus, que mundo é esse, né? Parecia que eu tava entrando num filme, assim, de ficção, né? Com aquelas montanhas e montanhas de lixo e aquelas pessoas, e pessoas morando na volta, e gente, né? Muita gente catando ali, procurando comida. Aquilo foi muito chocante, né? E aí eu fiz um trabalho a respeito do lixão. E depois eu fiz um trabalho quando o lixão se transformou no primeiro aterro sanitário, lá na época do governo Olívio Tarso, né? Naquele período, assim. Então eu acompanhei, né, de certa forma ali a transformação do lixão no primeiro aterro ali, né? Então a coisa, né, se reconfigurando e tal. E aí foi meio que desde essa época, assim, aí depois os despertares foram acontecendo ao longo do tempo, né, então, e acelerou muito quando eu me mudei para cá em 2018, aí que foi, não, agora tem práticas que precisam mudar de forma definitiva, porque daí tu começa a ver os impactos mais próximo, né, uma cidade que tu morava a 5 quadras do mar, então tu começa a ver, né, tudo que tu gera, o que pode acarretar, então aqui foi digamos, essa aceleração, assim, né, mas tu vê, eu ainda acho que a gente está muito distante daquilo que eu realmente entendo como ideal, entendeu, eu já inclusive passei, assim, por alguns processos até de aceitar algumas coisas que antes eu estava num nível muito xiita que acabava gerando até uma ansiedade, assim, sabe, de tudo, né, o meu objetivo era gerar ainda é, né, mas era quase que uma obsessão, assim, de tu reduzir impacto, e aí, sei lá, daí tu pegava um ônibus ou tu agora eu tenho carro, fiquei sem carro por muitos anos, isso também é um indicador, assim, eu vendi meu último, eu tive carro desde cedo, trabalhei com carro, vendi carro, e depois eu vendi o meu último carro em 2008, 2008, e de 2008 a 2018, ou seja, 10 anos, eu decidi que eu não queria ter carro. E eu não queria ter carro por uma questão ideológica, pela questão de impacto ambiental, de estamos sobrecarregando as cidades com carros, não faz sentido. A gente tem, então, eu era ativista do transporte coletivo, sabe? Então, aí quando eu cheguei aqui, daí fiquei dois primeiros anos sem carro, mas depois entendi que eu precisava de um carro, até pelas questões geográficas, e aí tu começa a ver as dificuldades que as cidades têm, né, de criarem um transporte coletivo efetivo, enfim, que atenda a todas as necessidades, né, e aí vem a culpa, né, pô, tô com carro, né, então toda vez que eu pego o carro tem uma culpa, toda vez que tu vai no posto de gasolina tem uma culpa, toda vez que tu vai num supermercado tradicional comprar alguma coisa tem a culpa, né, mas eu acho que a nossa vida, eu me considero um cara muito, muito dedicado a diminuir a sua pegada ecológica. Acho que eu, dentro do contexto todo da sociedade, assim, no momento, eu realmente sou minoria nesse sentido ainda, né, infelizmente, mas ao mesmo tempo eu acho que eu ainda estou muito distante daquilo que eu entendo que deveria ser o ideal, e aí são as circunstâncias do próprio sistema, né, que nos impõem, as armadilhas que o sistema, né, do modo que a gente vive em sociedade, do capitalismo, enfim. Então tem coisas que me incomodam demais, assim, né. O fato de, por exemplo, estar falando aqui contigo gerando uma energia e não ter a minha placa fotovoltaica aqui, ou algo parecido, e ainda, se tivesse, ainda pensar, pô, no impacto que ainda tem, né, a própria questão, né, do tipo de estrutura que as placas precisam, a questão dos minerais necessários para tu poder, né, montar as baterias, o que quer que seja, né, então tudo é muito impacto, né, senão... Vamos lá. Isso... Vamos lá, quatro coisas que eu quero tentar, vamos ver o nome das 4, porque eu não tinha caneta aqui para anotar, mas primeiro que eu tenho muita identificação com, não, acho que eu vou deixar por último, porque eu quero te perguntar a partir daí, mas vamos pelo carro. Quando eu tinha o carro, tem um colega do comércio exterior na época que saiu e hoje ele tem uma empresa que só neutraliza de carbono frotas, né? Então, eu quando tinha carro para menos, e ele compra créditos de carbonos que já foram gerados, não é alguém que vai plantar uma árvore. Então, ele vai lá, ele tem
convênio com a Carbon Trust, que é uma empresa inglesa, que é da Rainha da Inglaterra. Então ela, por exemplo, um dos cases da Carbon Trust que eu estudei, eles pegaram uma empresa de vidro só com 7 funcionários e eles financiam, né? O maior fundo ambiental do mundo é da Rainha da Inglaterra, e a gerência é por esse fundo chamado Carbon Trust. E até uma vez eu assisti a entrevista do sponsor, né, do cara que cuida dessa grana toda, e na entrevista a mulher pergunta para ele, em quanto tempo uma empresa pode ser sustentável? E eu pensei, que resposta difícil. E aí ele falou, depende do compromisso do gestor. Se o cara quiser, em um dia ele é sustentável. Se ele não quiser, ele vai empurrar com a barriga pro resto da vida. E aquele dia me abriu o olho de uma maneira... Tipo, todo negócio pode ser sustentável, depende do teu compromisso, não importa se eu faço energia, se eu faço roupa, se eu faço... É uma escolha do dono de negócio sustentável. E as placas solares, inclusive, né? Só que daí é uma tecnologia não usual, mas a gente hoje tem inúmeras maneiras de fazer com biomateriais. Ela tem menor eficiência, ela é mais cara ainda, porque a gente não tem essa tecnologia, mas tudo tem essa possibilidade. Então, isso é uma das coisas que eu não posso deixar de pontuar aqui. Então, para carro, por exemplo, eu tinha essa neutralização de carbono, mas eu entendo toda a tua fala, me identifico muito com ela. Perdi 3 pontos, mas eu vou voltar para o primeiro lá, que é o que mais estava parte da minha cabeça, e depois eu lembro dos outros, que é o fato de eu me identificar muito com a tua fala, dessa, né, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, minha mãe foi resgatar lá de quando eu era criança, em Foz do Iguaçu, eu já coletava as bitucas de cigarro. Aí, para mim, o grande despertar de sustentabilidade foi também num filme do colégio, mas que mostrava o Polo Norte e tudo derretendo, já lá em 82, eu era criança, estava indo no colégio. Mas mesmo tendo esse compromisso, e tendo essa coisa do lixo, e tendo uma alimentação muito orgânica, e uma família que traz muito essa bagagem, quando eu entrei no comércio exterior, eu não tinha essa conexão. Eu era uma pessoa que tinha carro, que comprava bolsas, que fazia tudo, até que quando eu tive um burnout, que eu decidi que eu queria trabalhar com sustentabilidade. E daí eu olho para trás e mesmo tendo esse compromisso já despertado muito cedo, eu tinha no meu negócio, na minha vida, na minha profissão, uma vida poluidora. E quando eu despertei, nossa, nós estamos em 2023, eu saí do comércio exterior em 2011. Eu até hoje, eu acho que eu comprei de lá pra cá, no máximo umas 10 peças de roupa. Então, porque eu estava suprida de muitas coisas, e ainda estou suprida de muitas coisas, por conta desses excessos que me fizeram agora, numa nova escolha, não deixar de usufruir, né? Essa blusa aqui eu tenho, sei lá, desde 1917. Eu me lembro porque eu ganhei da mãe de um namorado. Então, são coisas assim que tu vai recuperando. Mas eu te perguntei se tu era um cara poluidor e o que mudou, porque tu trabalhava em agência de comunicação, né, Max? E a gente tem toda essa conexão, mas, de certa maneira, tem... aquele penduricalho ali na tua cabeça, sabendo do certo e tal, mas que nem tu falou do sistema de te impulsionar a fazer coisas erradas, aí é a terceira, o gancho que eu tinha perdido, um deles. É isso, eu, por exemplo, sou uma pessoa que encontro na minha cabeça como a maior coisa que eu demonizo no mundo, plástico. E a vida sem plástico, ela é praticamente impossível. Eu não teria um celular, eu não teria um notebook, eu não teria coisas essenciais, né? Eu consigo substituir o plástico em muitas coisas de uso doméstico, então eu compro menos industrializados, o pão eu faço em casa, a farinha vem no saquinho de papel, mesmo quando eu compro pão na padaria, eu peço para não vir no saquinho de plástico, eu vim no saquinho de papel. Então eu consigo ter uma vida de coisas de descartáveis, praticamente plastic free. E isso já é um desafio muito, muito, muito intenso. Quando eu tomo refrigerante, que eu compro, sim, Coca-Cola lá de vidro, não quero falar mais de marcas, mas de vidro, eu sei que na tampinha, para lançar a tampinha, tem um plastiquinho que tá ali. Ele tá ali. Então, tem muito de a gente conseguir
ir proliferando, mas eu entendo que esse é um trabalho estratégico da indústria, né? É uma coisa que eu me posiciono muito forte, que eu trabalho muito nesse sentido, tenho feito colaborações com vários polos de desenvolvimento, existe um polo de Recife incrível, até de uma aluna que veio, pensa nisso, a mulher, a Isabel, quando ela descobriu o curso Todo Lixo é um Erro de Design, ela pegou um avião, atravessou o Brasil para vir assistir, porque na época não existia digital, era só presencial, passou 4 noites em Porto Alegre só para ver isso e levar de volta para esse polo de desenvolvimento que uma das marcas faz 40% das embalagens da Nestlé. E a partir daí foi se desenvolvendo e hoje uma das principais indústrias benefit do mundo, a maior, né, que existe, é uma divisão de uma marca de iogurte aqui do Brasil que eles atendem, então já vem em pote de vidro, já compra o morango orgânico de famílias de uma comunidade pagando preço justo, uma distribuição só local, mas é a maior selo B do mundo na presente data. Então, eu entendo que essa mudança ela tem que ser uma mudança industrial, que o consumidor, quando ele entra no supermercado, ele está refém da escolha que tiver ali. Ele não tem como dizer, eu quero uma bolachinha sem pacote, hoje, ainda, né? Ou ele vai fabricar essa bolachinha, ou ele não vai encontrar um lugar para comprar bolachinha granel, coisas desse tipo. Então, você vai encontrar, e daí é uma das coisas que a gente chega nessa conclusão, quando a gente vai mais a fundo nessa disputa de compromisso sustentável com o mundo industrial, é que precisa de uma passagem estratégica, você precisa de lugares como o mercado mínimo para encontrar opções de uma esponja diferente, de um produto de limpeza que não vai agredir os corais, que vai ter biodegradável, né? Então, ter essas opções que até, de certa maneira, te descontaminam. Hoje, o ser humano está ingerindo, em média, 1 cartão de crédito por semana em microplástico. Então, quando você compra um filtro de barro, quando você usa copo de vidro, né, que não é nem de silicone, nem de plástico, silicone não é reciclável, é um rejeito, é um símbolo sustentável que eu me preocupo muito que seja um símbolo sustentável, porque tem o reuso, mas existem 1000 mecanismos, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas a gente acaba caindo de que tem que ter essa estratégia de alguém que vai fazer esse compromisso, vai fazer essa curadoria, vai procurar e vai disponibilizar no mercado. Como que tu te sente fazendo esse papel? Ou como que foi, em que momento que... aí veio a pergunta, né? O Max publicitário tinha uma cabeça e uma prática que agora está mais alinhado? Ou lá atrás você conseguia manter esse seu compromisso também dentro do trabalho, que foi uma coisa que eu, por exemplo, não consegui? Uhum. Sim, até eu tinha uma coisa assim que na comunicação eu nunca gostava de que me apresentassem como publicitário, porque na minha visão, né, a publicidade é uma das grandes ferramentas para a treta toda que o mundo, né, está hoje aí, né? Então, na questão do consumismo de uma maneira geral, né, até do uso dos gatilhos, né, para convencer pessoas a comprarem aquilo que talvez elas nem precisem, né. Enfim, então uma série de estratégias que são utilizadas pela indústria, pelas grandes corporações que são através, né, da comunicação, da publicidade, né. Então isso sempre foi um incômodo para mim, né, quando a gente começou com a agência. Só que a agência, a gente sempre se posicionou, na verdade, até quando a gente criou e começou, o posicionamento que eu tinha trazido era para ser uma agência de impacto. Isso, inclusive, é uma coisa que eu lamento muito, eu não ter insistido na época, porque nós teríamos sido realmente disruptivos e super inovadores, porque na ocasião nenhuma agência se posicionava como uma agência de impacto positivo, né? Mas no meu coração, né, e no meu sentimento estratégico na época, isso foi 2010 lá, eu queria que nós fôssemos a primeira agência que só atendesse negócios e iniciativas de impacto positivo ou só atendesse empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável, né? Eu não consegui manter essa estratégia por questões
financeiras, porque eu tinha outros sócios que não compartilhavam da mesma visão, e aí eu não conseguia também, né, me empenhar muito em transformar essa perspectiva, né, de outras pessoas que estavam comigo, né? Eu não tinha grana, não tinha capital, então eu acabava, às vezes, aceitando clientes porque eu precisava pagar boleto no final do mês. Mas, de qualquer forma, né, isso não significa que eu assinava a carta com o diabo, assim, eu sempre procurei seguir, escolhia alguns clientes, né, então mantivemos um certo posicionamento diferenciado nesse sentido. A gente trabalhou muito com o eixo de cultura, a gente trabalhava muito com o mercado da música, a gente trabalhou muito com pequenos empreendedores, com startups, né? A gente trabalhou com ONGs, então já tinha isso assim no nosso DNA, que a gente não conseguiu carregar como uma estratégia, um posicionamento exclusivo, específico, mas que fazia parte do nosso dia a dia, assim, a busca por negócios éticos, né, negócios que tivessem algum tipo de preocupação, né, com os seus impactos. Então, tinha isso. E tem uma coisa que para mim é muito marcante e que o Max de hoje, que persegue a diminuição da sua pegada ecológica, talvez até nem considere nossa, né? É o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisaria fazer. Mas sabe o que foi a primeira coisa que eu comprei para o nosso escritório quando a gente alugou uma sala? Eu fui lá agora não me lembro o nome da loja, mas eu comprei as lixeiras para separar os resíduos do nosso escritório, entendeu? A primeira coisa que eu comprei foram as lixeiras, porque inclusive que a gente estava num ambiente que era uma casa compartilhada com outras empresas, e quando eu cheguei lá eu vi que essa casa não separava os resíduos, né? Então eu disse, não, mas a nossa sala a gente tem que separar no mínimo em 2 frações, né? Na época ainda nem tinha a questão da compostagem e tal, isso veio depois. Mas no mínimo a gente tem que separar, né, os recicláveis, né, do resto. Então eu fui lá e comprei 2 lixeiras de cores diferentes e foi a primeira coisa que eu disse para a galera, só, isso aqui aqui são os recicláveis, aqui são os orgânicos, do resto, né? E aí depois eu fiz um lobby dentro da casa, né? Era uma casa cheia de engenheiros, tinha uma visão até meio difícil ali de conseguir introduzir, né, uma mudança, mas logo em seguida a gente conseguiu que toda a casa, então eram quase 10 empresas, uma casa grande, 2 andares, subsolo e tal, e aí surgiram as lixeiras para separar os resíduos, né? E eu chegava no refeitório, lá na hora do almoço, né, e ainda ali era um momento, porque eu enfiava a mão dentro da lixeira, né, do residuário ali, que as pessoas pegavam marmita com isopor, e aí na hora de descartar jogavam tudo misturado. Eu pegava lá o isopor do cara, tirava o feijão, às vezes mostrava, isso aqui não é aqui, esse isopor aqui tu higieniza aqui, passa uma aguinha, pum, joga no reciclável, esse pote aqui joga no reciclável, sabe? Então eu consegui levar isso para casa onde a agência operava, né? Então, assim, eu respondendo a tua pergunta, não foi uma mudança do 8 para o 80, eu já estava ali sabe, nos 40 ali, sabe, estava no meio do caminho, entendeu? E algumas coisas que eu não abria mão, mas ainda assim, consumia plástico, eu me lembro, né, hoje me dá muita dor de eu lembrar uma vez que a gente tinha lá uma sala de reuniões e tal, eu fui lá e comprei um pacote de de copinhos descartáveis para poder receber as visitas, né? Hoje eu olho nisso, nossa, como eu fui capaz de fazer isso, né, em algum momento e tal. Então eu tinha uma série de situações, de equívocos aí, mas eu vivia tentando transformar e provocar as pessoas e tal, né? Mas enfim, não sei se respondi, mas é mais ou menos isso. Super respondeu. Eu não tive toda essa homogeneidade. Para mim, quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, que mudança, quanto eu tenho para compensar nisso tudo, né? Estou feliz de ter feito essa passagem tão intensa e hoje poder potencializar várias pessoas que pensam dessa maneira, que precisam de ajuda e manter esses negócios vivendo, sobrevivendo, se sustentando, crescendo, né?
Hoje, e para mim, eu acho que a grande virada, o meu grande twist foi quando eu parei de falar de sustentabilidade, comecei a me concentrar em negócios. E isso, às vezes, é só um empurrãozinho que a pessoa precisa quando ela tem a sua ideia. E agora, com 2 anos, só 2 anos de evolução, eu já tenho estratégias muito mais otimizadas, descobri a velocidade da internet, né? Porque antes, para eu validar um processo de vendas no presencial, eu demorava um mês. Eu tenho que falar com tantas pessoas, tenho que fazer tantas ligações. Agora, eu faço um post, eu vejo se ele me traz seguidores em 15 dias. Se não trouxe, tchau. Então, eu publico um negócio para vender, em 15 dias eu vejo se deu liga ou não deu liga. Eu não preciso gastar muito tempo, muita energia para validar um processo de venda. Então, eu hoje ainda não ensino digital para as pessoas, né? Eu tenho conversa de bastidores, eu dou pequenas orientações, mas eu estou percebendo a velocidade que a gente tem hoje para colocar essas coisas. E quando tu falaste lá no início do programa sobre o crescimento do mercado sustentável, é uma coisa que eu tenho estudado muito. O mercado de brechós hoje no Brasil é um mercado que gira bilhões de reais. O mercado vegano é um mercado que só no Brasil também gira bilhões de reais. Quando eles fizeram o estudo do Mercado Livre, né, dos sites que vendem, que tem seções de produtos sustentáveis, eles viram que o Brasil é o país que mais cresce em todos os países que compram online em produtos sustentáveis, a procura, inclusive vou liberar nos próximos rios, fiquem atentos, a lista dos 10 produtos mais procurados na internet no Brasil. Então, são coisas que a gente tá tendo evidências claras. E quando eu vejo o crescimento que tem na busca online de produtos sustentáveis, e eu sei que as pessoas sustentáveis, elas são muito mais do offline, eu imagino que esse mercado esteja crescendo numa velocidade que a gente não conseguiu calcular mesmo ainda, porque não é nesse reflexo do produto online. E quando a gente entra no produto sustentável, a mercado mínimo, ela não tem uma classificação lá de que Nike especifica que ela é sustentável para a gente poder mensurar quantas lojas nesse sentido surgiram, quais que estão crescendo, que demandas tem nesse mercado. É uma coisa que a gente ainda não tem dados assim muito claros, mas os online indicam um crescimento maior, é um dos mercados que mais cresce nos últimos 10 anos, no Brasil e no mundo. Então, eu diria que esse é um dos melhores momentos para investir num negócio sustentável. Mas daí tem que ter essa estratégia, tem que saber comunicar, tem que ter, que nem sei que está com uma loja, tem que ter um produto âncora, que leve as pessoas novas para lá, que seja uma atração, né? Então, ter essas estratégias são necessárias, ter um passo a passo, que você consiga dizer, bom, agora eu vou fazer isso para atrair clientes, agora eu vou fazer isso para encantar esse cliente, ter um pós-venda que mantenha ele conectado, eu já sei que esse meu produto é a granel, então a primeira vez que ele compra, eu vou incentivar a compra, na segunda eu vou lembrar ele, eu não sei o que eu vou fazer para manter a regularidade desse cliente, então pensar em estratégias que te fazem, eu posso criar um grupo de WhatsApp só das donas de casa sustentáveis, dar várias dicas que usam o meu produto, então o que eu posso criar para manter essa comunidade ativa e vender bastante, ainda é um exercício que o produtor sustentável tem que fazer de maneira diferente do que outros mercados, porque normalmente ele está tentando vender sustentabilidade, né? E quem está conectado com isso claramente é uma minoria. A gente, se fosse uma maioria, estava muito mais tranquilo, mas claramente é uma minoria. Então, ter essa estratégia, olhar, são coisas muito importantes. Max, a gente vai se encaminhar para o final. Eu queria te perguntar, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para quem quer começar o seu negócio sustentável? Puxa vida, eu acho que vivemos dentro de um sistema onde, por mais sincero, nobre e por mais que os indicadores demonstrem, né, que há uma tendência, como tu acabou de citar, né, a gente precisa ter um profundo cuidado com as questões inerentes a qualquer negócio, então a gestão financeira, a estratégia, né? Eu, como trabalho com comunicação e eu não tenho habilidade pro financeiro, eu preciso de pessoas, né, que operem isso, enfim, e eu foco muito no branding, né, na gestão da marca, né, e a mínimo
eu tenho me dedicado muito a isso, assim, para a construção de marca, porque eu entendo que tudo realmente começa na marca, né? Dentro dessa lógica mercadológica que a gente vive, né? Então as pessoas são impactadas, né, pela marca, né, pelas narrativas, né? Então eu acho que isso é fundamental também, né? Então eu diria que isso, assim, sabe, se preocupar com marca e com o financeiro, né, para que se consiga de fato atingir os propósitos, né? Eu acho que isso, né, estudar profundamente, assim, o mercado onde vai atuar também, né, tá sempre atento né, buscar referências, trocar, né, com outras pessoas. Eu, antes de abrir o mercado, tive algumas trocas com outras pessoas, tive inclusive contigo, né, tive a tua mentoria, tua ajuda. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, a gente se empoderar, né, de informações do segmento que a gente vai atuar, para que não seja uma simples aventura e, enfim, que se frustre ali logo adiante, né? Mas eu também quero ressaltar que, a mínimo, né, não é um negócio ainda, eu digo que é uma startup, sabe? Porque a gente ainda está entendendo o caminho da viabilidade, né? A gente ainda está tentando entender de fato aí o nosso caminho, e como uma startup, né, por mais que nós não sejamos um negócio com as características que o mercado corporativo, né, considera de uma startup, que é a questão da tecnologia, da inovação e do alto, né, do escalável, assim, apesar de eu enxergar mínimo também com um olhar muito ambicioso, assim, de escala, a gente também consegue pivotar, a gente precisa pivotar. Então, hoje, a Mínimo tem 1 ano e pouquinho, e a gente já se reconfigurou várias vezes, e a gente está agora num processo de reconfiguração, assim, tipo, surgem encruzilhadas ali que tu tem que escolher caminhos, e isso é a característica pura de startup, assim, sabe? De experimenta, não deu certo, muda, experimenta, não deu certo, muda. A questão toda é que isso exige recursos, né? Então, recursos de pessoas, recursos financeiros, né? Exige capital, né? E hoje é o nosso desafio, inclusive, assim, sabe? Tipo, até onde há fôlego para poder ir pivotando de forma a encontrar o caminho da escala e da viabilidade, do retorno financeiro efetivo, né? Então, eu diria que a minha recomendação para os novos ecoempreendedores é o olhar atento para a estratégia de marca e para a gestão financeira, para a saúde financeira, porque esse fôlego é necessário, né? E o profundo estudo do seu nicho, né? Do seu segmento. Eu entendo que validar o processo de venda é uma coisa também importante, saber, bom, eu quando faço isso aqui atraio muitos clientes novos, então o que eu posso fazer para atrair clientes novos? Aí depois que você atraiu esse cliente novo, para onde você está levando para ele? Você está levando para o seu Instagram, você está levando para um grupo de WhatsApp, você vai se comunicar com ele com regularidade, você está levando ele para um mailing, o que você vai falar para esse cara se encantar com o que você está vendendo? Em que momento você vai fazer uma oferta para ele que ele vai dizer, nossa, eu quero muito esse troço aí. Então, validar o seu processo de vendas, eu acho que também é um dos passos importantes, mas quero te agradecer pela contribuição desse olhar, né, dessa maturidade eu acho que tu começou com uma fala muito boa de dizer, ó, todas as coisas inerentes a um negócio, né, entender estratégia, ter que saber que, bom, se eu fizer esse passo, eu vendo, porque senão você não vai conseguir manter essa saúde financeira, então é bem por aí. Vamos deixar um convite para as pessoas conhecerem o Mercado Mínimo. Depois eu vou fazer uma palhinha de finalizar esse podcast, porque ele fica gravado. E vou te agradecer a participação. Quer deixar teu convite? Eu que agradeço, Fabi. Convido a todos a integrar a nossa comunidade. Inclusive, nós temos uma comunidade no WhatsApp recém-criada, e semanalmente ali eu jogo algumas provocações, né, sobre sustentabilidade, sobre vida sustentável, e não só isso, eu tenho falado muito de regeneração, porque eu entendo que é o caminho, né, o caminho necessário. Então,
não basta eu ter um negócio, um econegócio, um negócio sustentável, eu preciso promover regeneração, né? Então, e quando a gente olha para esse verbo, né, regenerar, a gente entende que é regenerar relações, regenerar a forma de operar, regenerar nossas práticas, nossos hábitos, enfim, principalmente relacionamentos, eu acho, né? E aí essa comunidade a gente está discutindo, discutindo não, porque ela, por enquanto, ainda ela é fechada, mas a gente tem canais ali de troca também. Então, quem quiser participar, por favor, da comunidade, siga aí no nosso Instagram, Mínimo Mercado Sustentável, manda uma mensagem direta ali, que eu mando o link para ingressar na comunidade. E quem estiver vindo a Garopaba, venha nos conhecer. Ficamos no centro de Garopaba. No nosso Instagram também tem o link para o mapa. Ficamos bem pertinho do mar, aqui 4, 5 quadras da beira da Praia Central. Então é uma boa localização. A nossa rua acontece uma feira 3 sábados por mês, além de um evento que nós também coproduzimos com outros estabelecimentos aqui, que se chama Garopaba na Rua, uma feira que promove arte, cultura, música, né, design sustentável, que tem gestão de resíduos, promove sustentabilidade. Então venham prestigiar os eventos aqui aos sábados também, que são bem legais. Tem a feira Arte na Rua, que reúne artesãos aí, a galera do artesanato local, e então tu pode conhecer não só a Mínimo. Aqui do nosso lado tem um brechó, o maior brechó do sul do país, o Projeto Vuelta fica aqui do lado. A gente tem o Garimpa Garopaba, que acontece eventualmente aqui próximo também, mas bem aqui ao lado tem um brechó incrível, com uma curadoria incrível. Então tu pode vir na nossa rua, curtir a feira, por exemplo, se vier num sábado, tu vai curtir a feira, tu vai curtir o brechó, tu vai curtir a Mínimo, conhecer a Mínimo, e ainda tem restaurantes aqui na rua. Então venham, quem estiver vindo a Garopaba, venham nos prestigiar. Maravilhoso! Então tá, muito obrigado, Marcos. Agora vou um textinho para finalizar nosso podcast. Desejo de vida longa, mercado sustentável, com altos faturamentos, que todas as suas ambições sejam realizadas, porque eu sei o teu compromisso ético, né? E vou ficar muito orgulhosa quando a gente estiver abrindo esse ponto 2, já com todo esse mercado que potencial faturando mais alto, né? Engajando pessoas e encontrando esses ganchos de venda que te permitem estar nesse mercado por um longo prazo. Então, para finalizar, eu quero dizer que essa live vai ser convertida em áudio, ficará disponível para você acessar via Spotify. Para encontrar no Spotify, basta buscar por podcast Empreende Verde. E se você tem um negócio sustentável que ainda não consegue vender tanto quanto gostaria, eu te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Para você fazer isso, para você despertar, né, para você aprender a despertar o desejo de compra do seu ecoproduto, basta clicar no link da bio do perfil do Instagram Empreende Verde e assistir o aulão bem completo e gratuito, onde eu ensino passo a passo para você poder prosperar o seu negócio sustentável. Mas eu já vou avisando, se você assistir esse aulão e estiver muito sem grana e precisando executar sozinho, aproveita e grava a tela do seu celular para você poder assistir quantas vezes quiser. Minha missão aqui é conectar os ovelhas verdes da família, seus ecoprojetos, numa comunidade forte e engajada, para irmos todos juntos para uma sociedade mais justa e duradoura, porque eu acredito que isso acontece com econegócios prósperos. Esse lugar onde tem essa comunidade mais justa e duradoura, construída a partir de econegócios prósperos, é o que eu chamo de um mundo de Aloha. Aí agora eu vou fazer a audiodescrição deste podcast. Neste podcast de Halloween, Fabiola usou um cactus de ambientação, luz azul e laranja com parede verde ao fundo, um filtro do Instagram que coloca batom preto e usa orelhas de gato. Só não pintou o bigode de gato, porque poderia tirar a seriedade do tema abordado. Ao usar as orelhas de gatos,
Vim com a intenção de reforçar o compromisso dessa iniciativa em não medir esforços para ajudar atividades que têm menor impacto, comércio justo e que preserva a biodiversidade para futuras gerações. Até terça-feira que vem, às 19h19, nesse mesmo perfil. Bye, bye! Muito bom. Encerra.